Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Olá, bom dia a todos. Como prometido, estamos começando impreterivelmente às 9 horas, para termos tempo suficiente para esse debate, que eu tenho certeza que vai ser muito valioso. Primeiramente, gostaria de agradecer aos meus colegas de comissão aqui presentes, ao Bernardo e a Priscila, também aos nossos convidados por terem aceito o nosso convite, Dr. Ricardo, doutora Sônia. Agradecer também a todos que estão nos assistindo, nós temos uma grande audiência aqui, né? Então, vou me apresentar brevemente, depois passo a palavra aos colegas. Sou a Gabriela Salerno, uma das coordenadoras da Comissão de Patentes da BPI, e, enfim, sócia do escritório Montalvi Pimenta, responsável pelo Departamento de Patentes. Hoje nós teremos um debate muito interessante, um assunto polêmico no Brasil, inclusive. Trouxemos nomes de peso, né? Uma pessoa da academia, uma pessoa da indústria. Então, a gente está muito animado para esses próximos minutos. Não vou me alongar muito, vou passar a palavra para os colegas e depois eu retorno para fazer a abertura da sessão. Obrigada. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença. Eu sou Priscila Cachiwabara, sócia do escritório Casnar Leonardos, junto com Gabriela e Bernardo. Estamos aqui trabalhando na Comissão de Patentes da BPI. E agradeço a presença do Dr. Ricardo e da doutora Sônia e passo aqui a palavra para o Bernardo para ele se apresentar. Obrigado, Priscila. Bom dia, pessoal. Bom dia, membros dessa mesa virtual. Meu nome é Bernardo, sou sócio do escritório Dânima. E, sem mais delongas, acho que já vou passar a palavra para o Dr. Ricardo Sichel e a doutora Sônia, que eles têm muito mais para falar do que eu e coisas bem interessantes sobre esse tema bem bacana. Perfeito. Posso fazer a apresentação do Dr. Ricardo? Dr. Ricardo, já pedimos de antemão desculpas porque resumimos o teu CV
é muito longo, né? E realmente para a gente foi bastante grata o teu aceite ao nosso convite, tá? Então, o Dr. Ricardo Sichel é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado em Propriedade Intelectual pela Universidade de Münster, na Alemanha, e também o doutorado em Direito Europeu de Patentes pela mesma universidade. Atuou como procurador federal na Procuradoria Federal do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, de julho de 84 até 2019, quando se aposentou, né? É autor de diversas publicações nacionais e internacionais, palestrantes em eventos nacionais e internacionais, e hoje é professor da Unirio. Professor, muito obrigada pelo aceite ao nosso convite, e o palco é do senhor. Obrigado, Gabriela, obrigado, Bernardo, obrigado, Priscila, é uma grande honra estar aqui com vocês. Doutora Sônia, é um prazer estar dividindo a mesa com a senhora. Eu acho que esse tema é um tema bastante instigante, espero que o som esteja saindo bem e que a apresentação também esteja aí devidamente compartilhada, que eu acabei de fazer. Primeiro, vamos passar aqui as primeiras. O tema é divisão de patentes. Parece uma coisa assim extremamente óbvia, até simples. Alguém requer alguma coisa e se vê numa contingência de melhorar sua proteção, ter alguma coisa mais clara. Percebe que não tem, talvez, aquela necessária unicidade, que tem dois inventos. E aí pede uma divisão de patentes, e a pergunta que se faz é por que dessa celeuma toda que se criou em função dessa temática. E o ponto inicial que eu gostaria de abordar é qual é a função do Estado brasileiro, nele representado pelo INPI. Se nós olharmos para a Constituição Federal, a nossa chamada Constituição Cidadã, no artigo 37 da Constituição, ela diz quais são os atributos dos atos da administração pública. O que a administração pública deve fazer, como ela deve se comportar. E um desses princípios, são 5 no total, é o princípio da legalidade. Ou seja, ao contrário de nós, cidadãos, que podemos fazer tudo aquilo que a lei não considera irregular, ilegal, a administração somente pode fazer aquilo que a lei determina. Ela não tem um poder amplo de vontade, ela deve fazer o que a lei determina. E para que os países, em geral, têm institutos da natureza de um INPI, que não foge muito do caso brasileiro? É para criar um entrave à política de inovação ou é para criar um fomento à política de inovação? Facilitar é para ser um órgão que facilite, mas, ao facilitar, eu não estou dizendo um órgão que não examine, um órgão que seja negligente no exame dos pressupostos legais para a concessão, ou é para ser um órgão que dificulte? Entre aquele extremo de ser um órgão liberal ao extremo ou rigoroso, existe um meio termo. E esse meio termo, eu acho que está sendo perdido pela forma como o INPI encara a divisão de patentes. Se nós olharmos o texto da lei, o artigo 26 me parece bastante óbvio, porque ele diz o seguinte: o pedido de patente poderá ser dividido em 2 ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido, aí vem as condições. Faça referência específica ao pedido original, não exceda a matéria revelada constante do pedido original. Ora, o pedido de patente poderá. Quem vai definir se vai ou não vai, a não ser que seja de ofício, é o depositante. É a ele que incumbe dizer eu quero ou eu não quero. Não é só o INPI, é o depositante. O depositante tem esse direito de pedir. Então,
não caberia ao INPI criar obstáculos, criar uma burocracia que torne esse exercício desse direito complexo ou, por demais, difícil. Poder-se dizer isso é uma tática do depositante em querer, de alguma maneira, alterar as regras de livre concorrência, criar uma abusividade. Mas isso são condutas que devem ser apuradas a posterior. Primeiro eu tenho o direito e depois eu vejo como eu uso esse direito. Eu não posso partir de pressupostos que eu vou querer um direito e que eu já tenho previamente a intenção de causar algum dano à livre concorrência. Isso aí não encontra amparo em nenhuma norma legal numa situação como essas. E quando nós olhamos os pressupostos, a gente vai ver, inclusive no próprio artigo, primeiro é uma faculdade até o final do exame. É essa a base. Olhando o que um pouco a doutrina fala, eu trouxe aqui o que o professor Denis Barbosa, no livro dele, Introdução à Propriedade Intelectual, explica. As exigências legais do artigo 26 são que o pedido faça referência específica ao pedido original, ou seja, ele repetiu o que está na lei, e não exceda a matéria constante do pedido. Não cabe acréscimo à matéria do pedido que se divide, vedada a chamada continuation in part do direito americano. Nada impede, porém, que se solicite certificado de adição. O que se observa da literatura, e o professor Denis é um dos ícones, é uma das pessoas que melhor compreendeu o sistema, que, satisfeito aqueles dois requisitos do artigo 26, quanto a aspectos materiais, e satisfeito o ato temporal, não deveria haver, por parte do INPI, nenhum outro óbice, a não ser que o eventual requerimento viesse desacompanhado da guia respectiva do serviço, ou seja, não houve o pagamento do serviço, não houve a juntada do documento correlato, pediu alguma coisa que exceda o escopo do pedido originalmente apresentado. Tirando esses aspectos maiores, o INPI não deveria fazer nada a não ser: estão presentes os pressupostos, eu vou acatar o pedido de divisão. Deveria ser uma coisa automática. E quando nós olhamos, por exemplo, na legislação estrangeira, eu trouxe aqui um primeiro exemplo da Alemanha, se vê logo no início do parágrafo 39, e lá a legislação é dividida em parágrafo, que o application, no caso, o requerimento, pode ser feito a qualquer tempo. Então, existe até uma flexibilidade maior, mas tudo bem, a nossa legislação optou por um critério, eu não vou entrar agora no mérito se esse critério está certo ou não, é o critério legal, se considerado inadequado, se altere a LPI. Mas é um critério que deve ser seguido com todo, porque, voltando à regra, a regra é até o final do exame. Esse é o marco temporal. E aí nós vemos mais adiante, por exemplo, a China. A China diz o quê? Que a person who has made an application for a patent under this act may, at any time before the grant of the patent, if he so desires, se vê o quê? Que quem vai decidir é o depositante. Até o momento da concessão, ela não fala nem do exame. Ela falou assim, até você ter a patente concedida, eu, na Índia, se você desejar e atender os requisitos legais, você pode pedir uma divisão de patentes. Na China, seguindo a regra do artigo 54, essa colocação pode ser feita até 2 meses da data do registro. Ou seja, quando se olha para a China, e a China hoje em dia é o gigante em termos de patentes, no fundo, a legislação mais liberal que se tem em termos de pedido de divisão. E aí nós vamos nos debruçar sobre
o que se tem no INPI. E aí nós temos, e aí aos poucos eu também vou chegando perto do meu final da minha apresentação, até porque eu gostaria de ouvir a doutora Sônia falar, nós temos primeiro o ato 127 de 97, que ele vem a ser reproduzido pela instrução 030 de 2013. Então, houve uma manutenção. O que eu posso dizer é que o ato de 97 estava muito em cima do novo texto legal e poderiam ter dúvidas quanto à correta aplicação. Tem que lembrar que a lei é de 96, porém ela somente entrou em vigor em 1997. E a Instrução Normativa 30 fala no artigo 32, para efeitos dos artigos 26 e 31 da LPI, considera-se final do exame em primeira instância a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade ou o 30º dia que antecede a publicação da decisão do deferimento ou indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último. Ora, isso aí não tem nada, isso é mais restritivo do que a própria lei. Primeiro, aqui fala, considera-se final de exame em primeira instância. O artigo 26 fala até o término do exame. São duas coisas completamente diferentes. Porque por aqui, letra morta, estaria o recurso. O recurso em matéria de patente pode formular exigências, pode alterar a decisão de primeira instância. Então, o final de exame seria, quando muito, a decisão recursal, e não a decisão de primeira instância. Segundo aspecto que me parece uma crítica muito contundente, quando ele fala ou o 30º dia que antecede a publicação da decisão do deferimento. Ora, o artigo 37, voltando ao artigo 37 da Constituição, um dos atributos do ato administrativo é que ele seja público. Então, todos têm direito a conhecer o princípio da publicidade. O que essa norma está dizendo é que quem atua na propriedade intelectual tem que ter um poder excepcional de adivinhar. Ou seja, eu tenho que adivinhar que daqui a 30 dias na RPI vai sair o deferimento ou indeferimento ou arquivamento definitivo do meu pedido. Isso é completamente absurdo, isso é extremamente restritivo em relação aos termos da lei, porque a lei fala até o final do exame, não fala até o 30º dia anterior à publicação. Isso não existe em processo nenhum. Os prazos na justiça começam todos a correr a partir da sua publicação. Seria a mesma coisa que eu dissesse, Gabriela, você no teu escritório você vai ter um processo de nulidade de patente, teu prazo para recorrer são 15 dias contados 30 dias antes da publicação da sentença que você desconhece. Então, você começa a tentar adivinhar o que vai ser uma futura eventual sentença para poder se preparar para o recurso, ou seja, um recurso às cegas. Essa norma do INPI, ela padece de um vício chamado de vício de legalidade. Ela é nula. Porque uma instrução normativa, dentro do sistema de pirâmide legal, ela está abaixo da lei. Ela não tem o poder de revogar, alterar ou restringir o texto da lei. Quem esclarece uma lei, se uma lei tem dúvidas de sua interpretação, é um decreto regulamentador. Então, eu tenho uma norma lá, eu não sei como é que aquela norma funciona, o presidente da República baixa um decreto e diz, para efeitos de cumprimento daquela norma, entende-se tal ato como sendo isso, isso e aquilo. Mas nem esse decreto pode ir além do que a lei define. Quem define ou quem definiu o momento em que pode ser formulado o pedido de divisão foi o Congresso Nacional, o legislador, quando lá atrás aprovou a Lei 9279 de 96 e encaminhou depois para a sua promulgação pela Presidência da República. Ali que aconteceu. Quando o presidente da República aprova e é publicado no Diário Oficial, isso é um marco regulatório. Se nós colocarmos uma restrição, nós estamos fragilizando esse marco regulatório, e aí não é à toa que o Brasil, infelizmente, não é um país destinatário de patentes, como a China,
como a Índia, como os europeus, como os americanos, como a Coreia do Sul e tantos outros. Nós temos essa dificuldade para vencer. E aí eu fecho com a questão do que está na Lei 5648 de 1970, que é a lei que criou o INPI. O INPI tem por finalidade principal executar no âmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial, não dificultá-las, não restringi-las, implementá-las. São coisas completamente diferentes. Se a divisão de patentes impacta ou não impacta na concorrência, o exame preventivo deve acontecer se nós estamos falando de empresas que ocupam setores muito grandes do mercado, chamado mercado relevante, ou seja, mais de 20% do mercado relevante. Mas a matéria cabe ao CAD, não ao INPI. Ou o exame posterior, quando a conduta se convalida. Mas não uma pressuposição de que o requerente age de má-fé, que o requerente já quer deturpar o mercado. Com isso, eu acho que nós podemos chegar a algumas conclusões. Primeiro, que o ato interno do INPI é restritivo e, portanto, ilegal. Segundo, o abuso de concorrência não pode ser presumido, ele tem que ser comprovado. Eu não posso presumir a má-fé. E, em terceiro, nós temos aí uma clara e evidente violação ao princípio constitucional da publicidade. Nós temos que adivinhar alguma coisa que vai ser publicada em 30 dias. Muito obrigado e eu coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Excelente apresentação, doutor Ricardo. Muito obrigada, muito lúcida, prática e clara, né? Eu acho que o senhor conseguiu colocar em palavras o que a gente vem tentando, né, dizer ao INPI há muitos anos, né? Já é um problema crítico, né, que não é recente, né, vem se arrastando. A gente tem muitos problemas com depositantes estrangeiros que não entendem a prática brasileira e, como o senhor mencionou, muitas vezes desistem, né, porque os pedidos perdem o objeto, os divididos, eu digo. Então, muito obrigada por essa apresentação. Eu acho que nós podemos deixar as perguntas para o final, após a apresentação. Já tem até uma pergunta no chat que eu vou deixar para o final. Tá, eu vou copiar essa pergunta aqui para que a gente não perca, e aí eu posso fazer a leitura ao final, tá bem? Acho que a gente pode prosseguir, então. Obrigada. Bom, então a nossa próxima palestrante é a doutora Sônia. Obrigada, doutora Sônia. Então, a doutora Sônia Cristina Sequeira Gama é técnica em edificações e engenheira civil. Em 2012, concluiu o mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia do INPI. E pela mesma instituição tornou-se doutora em PI e Inovação no ano de 2021. Desde 2020, é bacharelanda de Direito pela PUC do Paraná. Atua na área de propriedade intelectual desde 97, tendo trabalhado em escritórios como o Daniel Advogados e a Clark Modê. Desde 2018, atua na indústria como supervisora de propriedade intelectual da Neodent, que é a maior empresa fabricante de implantes dentários do Brasil. Doutora Sônia, o palco é da senhora. Muito obrigada pelo aceite, né, ao nosso convite. É uma honra. Obrigada, Priscila. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o Dr. Ricardo, meu companheiro nessa mesa virtual, e agradecer pelos ensinamentos compartilhados aí durante a sua fala. Quero agradecer também à BPI, na pessoa da Gabriela, também à Priscila, ao Bernardo, pelo convite, e dizer a vocês que é uma grande honra para mim estar aqui nesse debate representando a indústria nacional e falando sobre a minha grande paixão, que são as patentes. Vocês podem, por favor, compartilhar os slides? Fernanda, por gentileza. Bom, não sei se estamos com pequenos problemas técnicos. Agora sim.
Bom, vamos lá. Após a exposição do Dr. Ricardo, fica até difícil fazer uma fala, né? O Dr. Ricardo foi tão abrangente aí em algumas das questões mais polêmicas que nós temos aí com relação aos pedidos divididos, mas a minha intenção aqui é fazer uma abordagem um pouco mais técnica e eu vou conversar com vocês um pouco sobre o histórico dos pedidos divididos, da estratégia, de algumas estratégias e estatísticas relativas aos pedidos divididos. Eu ainda não estou conseguindo visualizar a apresentação, vocês, por favor, me sinalizem, se tiver difícil aí, qualquer coisa eu tento passar por aqui. Bom, a Priscila já antecipou um pouquinho, mas a empresa que eu represento é a Neodente, que hoje é a maior fabricante de implantes dentários do país, e é uma empresa que nasceu a partir do sonho de um dentista curitibano que, desde o começo da carreira, queria tornar mais acessível o restabelecimento de sorrisos das pessoas que, por qualquer razão, não fossem ou não estivessem perfeitos, né? Então, se a gente for fazer uma analogia com a aquisição de conhecimento tecnológico... Doutora Sônia, desculpa interromper, mas eu acho que o seu áudio está comprometido. Eu estou bem baixo e já tem mensagem aqui no chat falando, não sei se você está com o microfone próximo ou não. Diga se agora fica melhor um pouquinho. Agora perfeito. Então, tá bom, vamos sem o fone. Muito obrigado. Às vezes essas pequenas coisas nos atrapalham mais do que ajudam. Vocês podem ir para o slide 4, por favor, tá? Bom, eu estava falando aqui do fundador da Neodente, né, que é o Dr. Geninho Tomé, então, fazendo uma analogia com a aquisição de conhecimento tecnológico, né? O Dr. Geninho, ele tentou atingir esse sonho dele da mesma forma que países como Alemanha, Japão, Coreia e China fizeram para se tornar países desenvolvidos. Então, ele começou copiando os implantes produzidos por empresas estrangeiras, já que aqui no Brasil essa tecnologia ainda não estava disponível, e após certo tempo ele passou a aperfeiçoar essas cópias até que chegou um momento em que ele começou a inovar de forma autônoma e disruptiva. Num cenário como esse, obviamente que a proteção da propriedade intelectual é super importante para garantir o retorno dos investimentos tidos no desenvolvimento e também para aumentar a competitividade e consolidar uma posição de mercado. E isso é muito importante, principalmente quando a empresa está se estruturando comercialmente, economicamente, e o melhor vetor para isso é a proteção por patentes, né? Então, de modo geral, quando se desenvolve um novo produto, o primeiro impulso que a gente tem é tentar conseguir a proteção mais ampla e abrangente possível. Então, muitas vezes, esse afã por conseguir a proteção e, consequentemente, um período de exclusividade da exploração, ele acaba impedindo os envolvidos de enxergarem por fora da caixa, né? E não é só isso. Depois, em muitos casos, só depois de um certo tempo que você consegue ter um olhar mais estratégico e você consegue verificar se aquela invenção, se aquela proteção poderia ser feita por mais de uma patente, né? E é justamente aí que os pedidos divididos se encaixam e se tornam tão importantes na nossa indústria e até para a gente buscar o desenvolvimento do país. Então, até o momento, e com quase 30 anos de história, a Neodente teve pouquíssimos pedidos divididos, tá? Mas a nossa empresa-mãe, que é o Grupo Straumann, é mais experiente nesse aspecto e já se aproveitou dessa possibilidade da proteção intelectual muito mais vezes, com mais frequência. Pode passar o slide, por favor. Então, assim, a decisão de uma empresa ou de um inventor por dividir um pedido, ela pode vir ou pelo requerimento do examinador, como o Dr. Ricardo já falou, e isso acontece durante o exame de mérito dos casos, ou então por uma decisão estratégica do próprio depositante, né? Então, quando a solicitação vem do examinador, geralmente a alegação que ele dá é que falta a unidade de invenção, né? Então, o examinador identifica ali, às vezes, 2 ou mais grupos de invenções contidos dentro de um mesmo pedido de patente, e ele solicita ao requisitante que escolha com qual dos pedidos ele vai seguir, eventualmente as outras invenções que estão ali descritas, elas ficam meio que ao léu. Então, caberia ao depositante, se for de sua vontade estratégica, de maneira estratégica, ou se for importante, relevante para ele, seguir por meio de um pedido dividido. Ou então, o depositante, na tentativa de resguardar os direitos, ou tentar ampliar um pouco o escopo de proteção que ele tentou no começo, quando ele depositou o pedido,
ele tem a possibilidade de proteger ou os outros conjuntos de invenção que o examinador alegou, ou então de algum aspecto que ele esteja percebendo que ele pode utilizar como um segundo pedido para uma proteção mais específica, tá? Um terceiro ponto também, então, é uma tentativa de maximizar essa proteção e não se aproveitando de uma opinião do examinador, por vontade própria, e também para se aproximar de produtos de concorrentes. Isso é muito feito na indústria, né? Quando você divide um pedido, você tenta ao máximo, em alguns países existe uma flexibilidade um pouco maior, então existe essa possibilidade de você tentar abranger, ampliar o escopo de proteção, até para se aproximar um pouco mais de concorrentes, e aí é uma questão um pouco mais estratégica. Algumas empresas, e eu vejo muito isso acontecendo nos Estados Unidos, principalmente, que usam a divisão de pedidos para tentar prolongar ao máximo o tempo de processamento antes da decisão. Em alguns setores industriais, esse tipo de estratégia é muito utilizada para evitar que os concorrentes iniciem os trabalhos de cópia, porque essa pendência na decisão dos pedidos divididos ou dos pedidos mães, ele causa uma incerteza a respeito daquilo que efetivamente vai ser protegido ou não, né? Então, existe, e eu reforço, né? No Brasil, eu não vejo isso acontecer, mas nos Estados Unidos isso é uma estratégia até, de certa forma, predadora, dá para a gente reconhecer. Isso é muito utilizado, mas, felizmente, como eu disse, aqui no Brasil não existe, e tem um outro detalhe, né? Lá nos Estados Unidos isso só é conseguido porque lá eles podem dividir, fazer a divisão do pedido dividido. Então, aqui no Brasil, a gente pode dividir em vários pedidos a partir do pedido mãe. Nos Estados Unidos é possível você dividir o pedido mãe em um ou dois, e a partir desses dois fazer mais divisões, tá? Então, tem essas especificidades aí legais. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, assim, independente da razão que o depositante tenha para requerer a divisão do pedido, o fato é que, como o doutor Ricardo também falou, se trata de uma possibilidade prevista em lei e que pode ser usada por todos os depositantes, tá? E isso não é de hoje. Essa divisão de pedidos já foi prevista há vários anos na revisão de Haia da Convenção de Paris, em 1925. Então, em termos legais, a possibilidade de dividir pedidos a partir de um pedido mãe está muito consolidada na legislação. Pode ir para o próximo, por favor. O doutor Ricardo também ele me antecipou em vários aspectos do que eu ia falar aqui nessa minha apresentação, mas, conforme ele falou, cada país tem as suas especificidades e adota certas restrições em relação à divisão de pedidos. Mas, de modo geral, é permitido dividir os pedidos até a publicação da decisão do caso. E isso tendo como base a matéria inicialmente revelada no pedido mãe. Como eu tinha falado, então, nos Estados Unidos, dentre os países que eu analisei para fazer essa apresentação, eu identifiquei que ele é um país que está um pouquinho fora da curva, assim, né? Lá é possível depositar o pedido dividido, originado de um outro pedido dividido, e até o nome eu acho bem fofinho, digamos assim, é Granddaughter e Great Granddaughter Applications. Então, por isso que lá a concorrência é muito afetada até por essa questão. Novamente, aqui no Brasil, a gente não tem essa possibilidade, então é mais tranquilo. No caso da Europa, eu fui averiguar, entre 2010 e 2014, eles só podiam dividir pedidos de forma voluntária em até 24 meses após duas possibilidades, né? Após a primeira exigência de mérito, ou então após a comunicação da falta de unidade de invenção. Então, era restrito, não era tão restrito quanto no Brasil, que a modificação voluntária e livre pode acontecer até o requerimento de exame e depois, com restrição, aquilo que tinha sido previsto no quadro reivindicatório original, né? Mas, mesmo assim, a partir de 2014, então, na Europa, eles decidiram aumentar esse prazo para que os depositantes pudessem depositar pedidos divididos, e também os custos incidentes, né? E, além disso, na Europa agora também eles conseguem depositar o pedido dividido, mas de uma maneira mais restrita um pouco do que aquela que é feita nos Estados Unidos. O diretor de patentes do grupo Straumann, que é o grupo detentor da Neodent, onde eu trabalho, ele me deu algumas informações sobre essa mudança de lei, sobre o processamento lá na Europa.
E ele me falou que essa mudança na lei, ela acabou tendo um efeito oposto ao desejado, porque nesse período de 2010 até 2014, muitos usuários começaram a depositar mais pedidos divididos. Então, houve essa preocupação de, meu Deus, vai começar a crescer muito a quantidade de pedidos, vai gerar um backlog, então vamos tentar restringir um pouco mais, vamos tentar liberar um pouco mais para ver, né, se com essa flexibilidade as pessoas pensam um pouco mais e a gente consegue, com essa diluição na data de requerimento dos depósitos de pedidos divididos, se a gente consegue segurar e não ter um backlog, se dá para ir acompanhando, fazendo um exame de maneira mais cadenciada. Não foi o que aconteceu, na verdade, o que houve foi que, com essa alteração na lei, os depositantes começaram a pensar, nossa, pedido dividido deve ser uma coisa interessante, começaram a depositar mais, e o que ocorre é que hoje em dia existe mesmo um backlog lá na Europa, então o efeito que essas alterações na lei tiveram lá foi o oposto daquilo que era o pretendido, mas isso é história, né? O fato é que, atualmente, na Europa, é possível depositar um pedido dividido até que a revista de propriedade industrial local publique a concessão da patente, ou então até que ele seja indeferido ou considerado abandonado. No caso do indeferimento, ainda é possível efetuar o depósito do pedido dividido até expirar o prazo de interposição de recurso, né? Então, independente se realmente tenha um pedido de recurso ou não, até a data final de protocolo de recurso, é possível ao depositante fazer a divisão do seu pedido. Também uma característica que a gente nota que é bem comum entre os diversos países é que no momento do depósito do pedido dividido é necessário pagar todas as taxas que já foram pagas pelo pedido mãe. Então, ou seja, taxa de depósito, taxa de exame, todas as anuidades que tenham incidido no pedido mãe, acabam incidindo nesses pedidos divididos também, então fica meio caro. Na Europa, por exemplo, né, todas as taxas têm que ser pagas em um prazo máximo de até 4 meses após o depósito do pedido dividido. Se a pessoa tiver intenção de dividir, mas tiver perdido esse prazo ou por alguma razão não conseguiu pagar, ele ainda pode efetuar o pagamento nos 2 meses posteriores, mas com um acréscimo de 50% no valor das anuidades. Então, fica bem salgado. É também uma tentativa de dar uma restringida nesse excesso de pedidos. Então, um fator que a gente tem que considerar com muito carinho ao pensar em depositar um pedido dividido é o fator custo-benefício. Tá? Aqui na indústria a gente vê muito isso. Pelo que eu soube, na China e no Japão, os custos para depositar um pedido dividido são baixos, né? Lá a legislação é um pouco diferente, mas na Europa e também aqui no Brasil, é preciso avaliar o budget disponível, porque o impacto financeiro é elevado com essa questão de você ter que pagar todos os custos que já foram incidentes no pedido mãe. Pode passar, por favor. Bom, no Brasil, nós temos um modus operandi que é bem diferente daquele adotado pela maior parte dos demais países, né? Então, para os pedidos divididos que são depositados antes do requerimento de exame, é possível reivindicar qualquer matéria que tenha sido revelada no pedido mãe. Se essa divisão for solicitada de forma voluntária após o requerimento de exame, aí o depositante só pode reivindicar matéria que já tivesse sido citada no quadro reivindicatório do pedido mãe. Isso nos outros países é muito assim, é uma coisa muito rara de se ver. O único país que eu encontrei que adota essa mesma jabuticaba, para usar um jargão que a gente fala muito aqui na nossa área, é a Alemanha. Então, na Alemanha também, até um determinado momento, você pode reivindicar qualquer coisa que tivesse sido revelada no pedido mãe, mas após isso, só o que estava no quadro reivindicatório, né? Então, tem também aí, e acho que isso é uma coisa, eu posso até dizer que é positiva aqui no Brasil, quando a gente pensa nessa coisa de restrição da concorrência, tem toda essa discussão, isso limita mais a possibilidade do depositante em tentar qualquer estratégia predatória contra os concorrentes, quando a gente pensa nesse aspecto. Tá? Bom, vamos para o próximo slide. Uma coisa que eu também observei com relação aos pedidos divididos é que existe uma carência muito grande de dados estatísticos e, por exemplo, para vocês terem uma noção, aqui no Brasil eu localizei somente uma tabela com números de pedidos divididos e essa tabela mostra que desde 2013 a quantidade de divididos solicitada aqui no Brasil começou a apresentar
um crescimento significativo. Em 2020 deu uma diminuída, mas a tendência mesmo que a gente vê ao longo do tempo é de aumento. Mas, como eu falei, existe somente um estudo. No Brasil, existem poucas discussões e poucas análises acerca dos pedidos divididos. Então, se eles são divididos a pedido do inventor, a pedido do examinador, ou se existe alguma estratégia, não se tem... se a gente for pensar a nível acadêmico, a gente não tem mais dados ou mais insumos que nos permitam tirar algumas conclusões mais importantes dessas informações. No exterior também existem poucos trabalhos informando as estatísticas sobre a quantidade de pedidos divididos, e aí eu peço para vocês, por gentileza, para passar para o próximo slide. Então, fora essa tabela do Brasil, eu encontrei mais dados apenas em um artigo indiano. Foi bem difícil localizar informações sobre pedidos divididos no mundo. Então, esse artigo mostra também que, a partir de 2018, o número de pedidos divididos vem crescendo na Índia. No próximo slide, pode passar, por favor, uma informação bem importante que a gente tira desse estudo indiano. Para mim foi uma surpresa, né? Mas a maior quantidade de pedidos divididos veio da área de eletrônica e comunicações, e seguido pelas áreas de química, biotecnologia e mecânica. E eu confesso que eu tomei um choque ao verificar essa tendência, porque a gente sempre entende que a área de produtos farmacêuticos é a que mais tem interesse em fazer divisão de pedidos, mas nesse estudo da Índia a gente vê que esse setor está só em 5º lugar. Então, realmente, a parte de telecomunicações, comunicações em geral, ela tem um desenvolvimento tecnológico muito acelerado, e aí a gente vê que pode acontecer muito essa coisa de, vamos depositar do jeito que está, e depois vem a visão mais estratégica, e os pedidos são divididos para o melhor aproveitamento até da invenção. Vou passar para o próximo slide, por favor. Uma coisa interessante que esse mesmo artigo indiano apresentou também, foram dados a respeito de divisão de pedidos em vários outros países, e aqui nessa tabela a gente consegue ver que tem uma diversidade muito grande em relação aos números, né? Mas a gente pode verificar, assim, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos, a questão dos pedidos divididos é muito explorada, e como eu falei, como lá eles têm os pedidos divididos, tem o continuation in part, eles têm algumas coisas diferentes das outras legislações, talvez essa seja uma das razões pelas quais os pedidos divididos são tão explorados nesse país, nos Estados Unidos. Bom, pode passar, por favor, as conclusões, na verdade, né, que eu cheguei ao fazer esse artigo. A primeira delas foi, na verdade, uma decepção muito grande por ver que isso é tão pouco estudado no Brasil e no resto do mundo. Então, a gente tem essa possibilidade legal, prevista desde a CUPEM, ela é aceita por TRIPS, tem na Lei da Propriedade Industrial brasileira, e assim, a gente não vê dados, a gente não consegue tirar informações mais precisas a respeito da quantidade dos pedidos divididos. Então, como que essa dinâmica é feita, qual é a estratégia, quem são as empresas ou os depositantes que mais se aproveitam dessa possibilidade legal. Então, a falta de estudos estatísticos, ela traz para a gente uma grande carência, assim, de informações que podiam ser bem relevantes até para a definição de políticas públicas futuras, enfim, né? Então, não dá para a gente avaliar efetivamente se os pedidos divididos chegam a ser esse vilão que muitas pessoas dizem que em termos de concorrência, até porque os números que apareceram aqui são números muito baixos comparados com o volume de depósitos que a gente tem, o volume anual de depósitos. Então, a quantidade de pedidos divididos é muito pequena. Então, acho que até vale a reflexão aí, poxa, será que a gente bater tanto em cima da possibilidade de dividir um pedido é mesmo uma coisa que vale a pena fazer, né? Os números são muito baixos, e falar que isso prejudica a concorrência ou prejudica os demais depositantes, os demais competidores, talvez seja uma coisa que não tenha muito fundamento, muita base em termos reais, se a gente for explorar os números, né? O fato, então, é que a utilização de pedidos divididos é uma prerrogativa de lei,
que visa ampliar a possibilidade de proteção para os usuários e um sistema de patentes que tem como máxima para cada invenção uma patente. Então, se a gente for pensar assim, claro, se um pedido de patente tem mais de uma invenção, o mais correto é a gente dividir em mais pedidos, cada invenção, uma patente. Um último ponto que eu gostaria de trazer aqui também é que é o seguinte: a gente tem a previsão na lei de poder depositar pedidos divididos a partir de um pedido mãe, mas a nossa lei também a gente tem várias prerrogativas e várias possibilidades de contestar esses pedidos. Então, nós podemos apresentar subsídios, existe a possibilidade de apresentar um processo de nulidade, existe licenciamento compulsório, que é uma coisa que está na nossa lei e nunca foi explorada. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair por aí pedindo licenciamento compulsório, mas é uma possibilidade prevista em lei que, em caso de irregularidade, é possível ser utilizado. Tá? Então, da mesma forma em que a gente tem a possibilidade de fazer, existe também a possibilidade de a gente se opor a isso. Então, existem as possibilidades legais para se contestar e, se for verificada a utilização de uma tática predatória, digamos assim, para usar um termo bem forte, né? Mas se a gente identifica alguma irregularidade, a gente tem pressupostos na nossa lei que nos permitem tentar combater isso. Tá? E o doutor Ricardo até mencionou isso, é uma possibilidade legal, pode ser contestada. A questão do CAD também pode ser utilizada, eu já vi isso muito acontecer na indústria. Então, eu vejo os pedidos divididos na minha visão acadêmica e como profissional da indústria, eu vejo como uma possibilidade até de um depositante ele poder ter um tempo maior para pensar estrategicamente na proteção que ele pode extrair dali e fazer isso da maneira mais benéfica possível, sem ir de contra, sem contrariar as premissas legais que a gente tem vigentes no nosso país. Então, para quem estiver assistindo, for da academia, se interessar pelo tema, fica aí a minha sugestão de se elaborarem mais estudos sobre a abrangência e o alcance e todos os demais dados que a gente pode extrair dos pedidos divididos no Brasil. Acho que é um tema bem interessante para nós que somos um país em desenvolvimento, que ainda está tentando chegar num estágio tecnológico mais elevado. É muito importante que essas questões sejam bem avaliadas e sejam debatidas para a gente não sair aí no oba-oba de algumas coisas que são ditas e sair recriminando algo que às vezes nem é muito utilizado e não tem muita relevância na prática, na vida real, né? Então, é isso. Eu agradeço muito pela oportunidade de discutir esse tema aqui com vocês, por estar aqui dividindo essa mesa com o doutor Ricardo, com todo o pessoal da BPI, e eu fico à disposição, então, para a gente debater o tema, até mesmo fora aqui do nosso encontro, para quem quiser. O meu contato está aí no último slide, se puderem passar, por gentileza. E eu fico à disposição para o que for necessário. Obrigada. Doutora Sônia, muito obrigado. Uma apresentação excelente, como já era de se esperar, trazendo a visão da indústria inovadora, da importância do pedido de divisão para ajudar na busca pela proteção patentária, na merecida proteção patentária. Uma apresentação recheada ainda com dados estatísticos bem interessantes, muito bacanas, inclusive aquele que mostra a evolução de pedidos divididos, né, que eu achei bem interessante. Claro que ainda tem que analisar com calma esses dados, é aquilo que você falou, né? Não está faltando os dados estatísticos e estudos para poder avaliar aquela parte, né? Mas uma coisa que já me chamou a atenção é que em 2010, né, que a gente sempre você escuta muito, o número de pedidos de divisão está aumentando demais, está um abuso. Mas eu acho que não é um abuso, né? Na verdade, eu acho que é até decorrência da eficiência do NPI, né? Porque do 2017 para cá teve um grande aumento. Mas foi justamente quando o NPI começou a ficar mais eficiente, examinando mais pedidos, logo a consequência lógica é que ocorra um aumento também dos pedidos de divisões. Até porque começam a emitir novas exigências de falta de unidade de invenção, ou tentando arrumar alguma estratégia. Então, já é o esperado. E um outro dado, obviamente, isso é um estudo, uma hipótese que eu estou levantando que a gente tem que estudar. Mas, por exemplo, em 2010, tem um pico de pedidos de divisões, né?
que acredito que seja quando o NPI começa a mudar o entendimento dele em relação ao artigo 32, a ser mais restritivo de emendas, talvez tenha sido uma indústria inovadora e depositantes ter começado a arrumar uma outra forma de buscar ainda proteção, de sair de uma regra muito restritiva criada pelo NPI para que poder conseguir ainda buscar proteção, né? Então, toda ação tem uma reação. E, por fim, que eu achei muito, muito interessante da sua conclusão, que conversa muito com a do Dr. Sichel, o Ricardo Sichel, que é a parte que o Dr. Sichel sempre fala da má-fé, né? Que parece que tem sempre uma presunção de má-fé, que todo mundo coloca no divisão, ou tudo que a indústria inovadora depois faz como algo, abuso de direito, tentando ampliar a proteção, sempre tem essa presunção de má-fé que, assim, eu nunca vi, eu trabalho nessa área já há 15 anos, eu nunca vi essa atitude, eu não consigo entender o porquê dessa presunção de má-fé, mas isso agora foi só um desabafo meu, que é uma coisa assim que me incomoda. Acho que tem abusos, devem existir, nem todo mundo, em todo lugar tem, tudo tem, mas não deve se vilanizar um instituto ou algo como algo ruim. Trata-se os abusos, como você falou, licença compulsória, indefere o pedido de divisão e tudo mais, mas não sei se as minhas colegas de coordenação têm algum comentário, ou a gente pode abrir para as perguntas. Eu concordo com o Bernardo, né? Esse gráfico que a doutora Sônia apresentou da tendência do aumento dos números de divididos ali a partir de mais ou menos 2010. Realmente, se a gente for fazer uma avaliação, uma correlação com os fatos que foram acontecendo, né, perante o NPI, quem atua aí na área de 2010 ou até antes de 2010 para cá, realmente consegue fazer essa ligação, né, Bernardo, de ação e reação, realmente. O NPI começa a atuar de uma forma mais restritiva com relação ao artigo 32, o memo de artigo 32 é de 2010, em 2013 teve a resolução 93, né, que versa sobre a questão do artigo 32 e todo o entendimento mais restritivo, né, com relação à questão de emendas voluntárias e divididos. E em 2019 houve aí o aumento realmente, né, brutal dessa eficiência do NPI, porque houve o programa de combate ao backlog. Então, por causa dessa limitação temporal, né, os requerentes realmente vão se utilizar aí de formas de tentar fazer uma proteção adequada das suas invenções, né, e para se precaverem, porque pode haver a primeira office action lá, a preliminar, e logo depois haver o deferimento. Então, pelo entendimento que o NPI dá restritivo, né, de fim de exame, realmente se fecha a janela, o tempo que o requerente tem para dividir é muito curto, né? Então, a gente consegue fazer algumas correlações desse tipo, assim, achei muito interessante mesmo, concordo com o Bernardo. Obrigada, doutora Sônia e o doutor Ricardo, pelas apresentações. Eu acho que a gente pode passar para as questões. O que vocês acham? Acho ótimo, porque a gente tem aí agora praticamente só 20 minutos e tem bastante comentário e pergunta para a gente tentar responder o máximo possível, aproveitar esse tempo. Perfeito. Gabi, pode começar. Posso, claro. Vamos começar, então, aqui pela pergunta do nosso colega Breno. Ele diz o seguinte, para o Dr. Sichel. O senhor considera que tal posicionamento do INPI de restrições em relação ao artigo 32 e a postura super restritiva da resolução 93 vão de encontro com os princípios da razoabilidade e eficiência do processo administrativo, uma vez que vários pedidos divididos são depositados preventivamente, o que aumenta ainda mais o trabalho, possivelmente o backlog do INPI? A restrição do exame não ser compreendido pela fase recursal também agravaria essa situação? A pergunta é interessante, obrigado, Breno, pela pergunta. Só um detalhe que eu gostaria até de colocar, vamos dizer, mais um fator a considerar nos dados estatísticos interessantes que a doutora Sônia levantou, é que tem que se dar uma olhada que 2010, 2011, eu me lembro que no NPI tinha, às vezes, muitas paralisações. Essas paralisações impactam na publicação na RPI e, com isso, também impactam nos dados estatísticos, que represam e, de repente, soltam os números e aí dá a impressão de que houve um crescimento exponencial de alguma coisa que, na verdade, estava represado. Então, isso
não se teria que fazer um estudo para ver quando é que aconteceram. Quanto à pergunta propriamente dita, princípio da razoabilidade, sim, afeta o princípio da razoabilidade, mas muito mais grave, afeta o princípio da legalidade. Uma instrução não pode revogar o texto de uma lei, isso é básico. Qualquer estudante de direito, doutora Sônia, agora ouvindo o currículo, está bacharelanda em direito, ela já deve ter ouvido falar isso, que atos menores não revogam atos maiores. Existe uma hierarquia a ser seguida. E essa resolução, essa instrução normativa do NPI, vai de encontro com o texto da lei. Não é que houve um lapso do legislador que ele tivesse deixado em aberto. Ele é muito claro, até o final do exame. O que é o final de um exame? O final de exame é a decisão final do NPI contra a qual não caiba recurso. Quando é que não cabe mais recurso? Quando ou eu tiver perdido o prazo para um recurso, ou quando não couber o recurso, por exemplo, não cabe mais recurso contra o deferimento de um pedido de patente. Na legislação anterior, no Código da Propriedade Industrial anterior, cabia. No atual, não. Ou, quando interposto o recurso em face de um indeferimento, ele venha a ser decidido de forma final pelo presidente do NPI. Aí se dá o término do exame. Qualquer outra coisa é violar o princípio básico da legalidade e pode ser, deveria ser questionado judicialmente se essa instrução normativa é legal ou se ela é nula. E se ela for nula, caberia uma ação perante o Poder Judiciário. Se vocês me permitem fazer uma complementação aqui à fala do Dr. Ricardo, realmente eu sou bacharelanda e está sendo muito difícil para mim encontrar uma lógica no direito. Eu até brinco com os meus professores que faltaram engenheiros no direito, porque existem algumas coisas que poderiam ser muito mais práticas e não são. Em algumas leis que eu vi lá fora, enquanto eu estava fazendo a pesquisa para essa palestra, por exemplo, não sei em que país que eu estava vendo, não vou arriscar agora, mas se diz assim, se pode dividir o pedido enquanto o pedido-mãe estiver pendente. Então, nem se fala até o final do exame, é enquanto ele estiver pendente. Então, ele está pendente até que tenha uma definição final recursal, né? Aqui no Brasil, quando você falar até o final do exame, qual é o tempo que é final do exame? E, além disso, o nosso final de exame demanda uma bola de cristal para a gente saber quando vai ser publicada a RPI, quando que dá os 30 dias anteriores, ou quando que foi a data em que o examinador assinou que ele definiu se o pedido será deferido ou não, né? Então, é uma questão muito controversa, eu ainda estou engatinhando no direito, não vou dar opinião de aspecto legal, mas na minha visão de usuário, digamos assim, eu entendo que precisa de uma reforma nessa lei e que seria muito mais justo, mais claro e traria até mais coerência jurídica. Me fugiu o termo agora quando a gente fala, segurança jurídica, evitaria insegurança jurídica se a gente tivesse na lei brasileira um prazo pontual, bem definido, que evitasse esse tipo de controvérsia que a gente tem agora. Excelente. Vou ler a segunda, então, aqui. E aí depois a gente passa para o chat, porque temos perguntas em 2 lugares. A pergunta da Marisa. Gostaria de parabenizar a apresentação dos palestrantes e fazer o seguinte questionamento. No Brasil, se depositamos um pedido dividido e o pedido-mãe é concedido, por exemplo, ficamos impossibilitados de depositar novos divididos, já que a análise do mãe já teria sido concluída e não é possível dividir de divididos. Mesmo que o pedido dividido não contenha unidades de invenção. Entendo até que talvez este tenha sido um fator relevante para ter aumentado o número de divididos para que haja maior segurança para os depositantes. Gostaria de saber a opinião dos palestrantes sobre isso. Doutora Sônia, eu acho que é a senhora. Marisa, você vê como essas coisas trazem problemas, né? Pode até ser, sim, que isso tenha causado, seja um dos motivos pelos quais a quantidade de pedidos tem aumentado.
Eu não sei se seria bom para o nosso país, no nosso estágio de desenvolvimento, a gente permitir fazer a divisão de pedidos divididos. Eu acho que talvez isso poderia abrir para uma questão que a gente não está muito habituado ainda, que é a mesma questão que ocorre nos Estados Unidos, essa coisa de ficar prolongando muito a decisão final a respeito de uma matéria, mesmo que seja uma matéria inicial, depois ela vai sendo dividida. Entendo que isso é uma coisa que para o inventor ou para o depositante poderia ser interessante, mas pensando no desenvolvimento tecnológico e até na nossa maturidade em termos de propriedade intelectual, porque o Brasil não tem ainda isso consolidado, não corre propriedade intelectual na veia do brasileiro, muitos brasileiros mal sequer sabem que existe a possibilidade de efetuar a proteção por patentes, e isso dentro da indústria, ali na equipe de engenharia eu vi muito. Então, eu acho que existe, sim, um ponto negativo em a gente não adotar essa possibilidade, mas eu acho que para o nosso atual estágio tecnológico está adequado. Eu acho que para a gente é bom manter assim por um tempo. Assim, só fazendo um complemento à sua resposta, doutora Sônia, desculpa, não me aguento, tá? Mas tem uns pontos assim, né, que a Marisa colocou, né, tipo, no Brasil não é possível depositar novos divididos, divisão de divisão, né? Assim, novamente, isso não está na lei. A LPI não proíbe nem autoriza. Não tem uma autorização clara. Para mim, na minha interpretação, até seria possível. Diante da ausência de negativa, como o doutor Sichel falou, a gente pode fazer tudo que a lei não nos proíbe. A lei não nos proíbe dividir divisão, então proíbe. Isso é uma interpretação do NPI e é uma regra interna do NPI que teria que ver a questão à luz da lei, se estariam violando o princípio da legalidade ou não, se estaria em linha com a LPI. Mas, de qualquer forma, eu só queria fazer esse ponto, tá? É uma questão mais jurídica. Bernardo, eu posso ter um comentário? Claro. Eu acho que você colocou uma questão fundamental. E por quê? Se você tem um pedido 1 e ele está sendo dividido, você vai ter agora o pedido 2 e o pedido 3. Que eu saiba, vão ser considerados pedidos autônomos. Sim, então, sim. Não haveria por que eu não pudesse pegar um 3 e dividir novamente, porque eu estou dizendo o seguinte, não tem unicidade inventiva do 1, eu transformei ele num 2 e 3. Se o 2 andou numa velocidade e o 3 está mais devagar por outros problemas, isso é questão interna do NPI. Eu não veria nenhum óbice legal, mas com certeza o NPI vai interferir. Sim. E aí nós vamos cair num judiciário e nós vamos ter, às vezes, alguns problemas ali também. Acho que acabei e caiu. Pode ser? Não, você está online. Não, porque eu não estou vendo, só por isso. Não, eu estou aqui. Eu só estou com um probleminha aqui de bateria, estou ajustando. Só um segundinho, pessoal. Podem continuar, estou ouvindo, tá? Perfeito. Bernardo, quer fazer a próxima pergunta? Agora é do chat. Tá. Bom dia, é da Natália, o sobrenome dela sumiu aqui para mim. Biane. A respeito da apresentação do Dr. Ricardo, ele poderia, por gentileza, explicar como seria a análise do CAD a respeito do abuso de concorrência decorrente de divisão de pedido de patente. Obrigado e ótima apresentação. Olha, o CAD tem toda uma legislação específica sobre abusos de poder econômico. Se há uma incorporação de empresas e elas ultrapassam um determinado tamanho ou um determinado montante de faturamento em reais, você tem que submeter essa incorporação ao CAD. Nós temos todo dia no jornal na aquisição de empresas. Isso acontece não só no Brasil, acontece no Brasil, na Europa, Estados Unidos, em que os órgãos responsáveis pela manutenção dos princípios da livre concorrência agem, em alguns casos, preventivamente, em outros casos, a posterior. O que não se pode é vilanizar o Instituto da Divisão de Patentes, dizer, dividir patentes importa em abuso de poder econômico. Se ela importar, ou seja, se o ato de dividir uma patente criar uma distorção grave do mercado, tem que se lembrar também o que é uma patente. Uma patente é um direito de exclusividade. É talvez, monopólio legal. Eu investir no risco, algum valor considerável em dinheiro,
e vou receber do Estado uma retribuição pela minha ousadia de ter trazido um produto novo para, durante X tempo, eu ter uma exclusividade, ou seja, poder restringir que terceiros ajam. Se eu agir de forma irregular, ou seja, eu não somente restringir, mas criar distorções maiores de mercado, eu vou ter que examinar no caso a caso, e não genérico, porque se for genérico, todo pedido de patente deveria ser barrado por uma suposta restrição à livre concorrência. E a própria lei do CAD fala que as restrições à concorrência não são consideradas abusivas se decorrentes de aumento de produtividade, de inovação tecnológica. Ou seja, já existe a previsão legal. A doutora Sônia falou, a lei faltaria da redação de mais engenheiros. O que falta, na minha opinião, é a implementação da lei tal qual ela está escrita. Ou seja, não de complicar aquilo que parece ser óbvio. Quando eu começo a dificultar o que é óbvio, eu crio essas distorções. Perfeito. Próxima pergunta. Ricardo Boclini. Caro professor Sichel, creio que a possibilidade de dividir o pedido em grau de recurso era, inclusive, o princípio do contraditório. Caso o NPI formule um parecer alegando a falta de unidade de invenção, se o depositante discordar da opinião do examinador, ele corre o risco de não mais conseguir dividir o pedido se o examinador indeferir o pedido. Assim sendo, alguns depositantes, com medo de não mais poderem dividir o pedido, acabam acatando a posição do examinador. Acho que foi mais um comentário do que um... Não, o único comentário que eu iria fazer é o seguinte, ele tem razão, mas o examinador, no grau de recurso, ele pode, inclusive, formular exigência, ele pode formular alterações e que ele abre à vista. O que temos é o seguinte, a lei não fala até o final da decisão de primeira instância ou até a primeira decisão de mérito, ela fala até o final de exame. Então, se ela falar até o final de exame, e não existe norma na LPI que trate de um suposto pedido de divisão em grau de recurso, cabe um decreto para regulamentar ou uma instrução normativa que regulamente isso de uma forma adequada, mas não simplesmente restringir e dizer não tem mais direito. Sim. E nesse ponto, eu concordo com o doutor Ricardo. Eu acho que, em alguns aspectos, a nossa lei carece de algumas regulamentações, e esse ponto, essa definição do final de exame, realmente precisa de uma coisa urgente. Não, está aqui o nosso presidente. Bom dia, doutor Gabriel. Ele é a pessoa, ele vai, eu acho que, concordar comigo, até pela formação jurídica dele, que o que é final de exame? Quando acabou o processo administrativo, a última decisão foi exarada. Não é antes, é a última. A última pode ser porque eu perdi prazo, não recorri, ela vira a última, ou a decisão do presidente da NP no caso de um recurso, mantendo ou não mantendo a decisão de primeiro grau. Aí se dá o final do exame, não antes. Isso aí eu acho que é consolidado. Bom dia a todos. Ricardo, você sabe, concordo com você plenamente, é uma posição antiga, né? Eu estava assistindo no outro link, né? No link geral, para não poluir aqui a tela, mas eu vou ter um compromisso agora às 10h15, então eu entrei, como tenho feito em todas as sessões, para não deixar de agradecer pessoalmente aos nossos palestrantes, doutora Sônia e doutor Ricardo, e também agradecer ao esforço dos nossos coordenadores, a Priscila, Gabriela e Bernardo. A associação é devedora de vocês. Muito obrigado pela generosidade de vocês em compartilhar seu tempo, seus conhecimentos. E foi uma grande alegria poder ouvir e aprender com vocês hoje de manhã, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Gabriel, pela oportunidade. Eu também. Por favor, prossigam. Não se incomodem comigo. Vou ter que sair daqui a pouco. Agora que o chefe apareceu, a gente fica até acanhado. Perfeito.
Eu vou para a próxima pergunta, que tem a ver com a questão do artigo 32, do Herbert Follman. Gostaria de questionar a opinião dos palestrantes sobre o artigo 32 relacionado aos pedidos divididos. A limitação de emendas no quadro reivindicatório, após o requerimento de exame, não acaba também limitando enormemente o prazo de pedidos divididos que não sejam relacionados à unidade de invenção para o prazo de 36 meses, visto que o NPI acaba rejeitando muitos pedidos devido a alterações que são feitas no quadro reivindicatório de pedidos divididos após esse prazo? Então, na verdade, ele está falando aqui sobre o prazo da questão das emendas voluntárias, né? Até quando o requerente pode fazer emendas voluntárias e a ligação, né? A combinação do artigo 32, que é esse prazo, com relação à questão dos divididos. Então, passo aqui a palavra, acho que para a doutora Sônia, né? Primeiramente, e depois o doutor Ricardo. Bom, inicialmente eu quero agradecer ao Herbert pela pergunta. O Herbert já foi meu colega, meu chefe. Boa pergunta, Herbert. Bom, realmente eu acho que realmente traz uma limitação, né? Essa restrição de você poder ampliar mais o escopo somente até o requerimento de exame, eu não saberia dizer se é uma restrição devida, né? Como eu falei, a gente tem que balancear aqui custo-benefício, estágio tecnológico do Brasil. Eu acho que pensando, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, tá? Pensando na indústria e nas possibilidades de proteção que a gente tem, até nessa coisa de, muitas vezes, na pressa, a gente vai e deposita o pedido e só depois a gente tem aquela visão estratégica de falar, puxa, poderia ter protegido melhor. Realmente há uma limitação, eu acho que pode ser discutido, sim, precisa ser revisto esse aspecto, mas, como eu falei, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente deveria fazer um estudo mais aprofundado de como estão sendo utilizados os pedidos divididos agora. Eu acho que a BPI até poderia encabeçar uma pequena pesquisa para a gente verificar qual é a visão dos depositantes, o que os escritórios teriam a nos dizer a respeito disso, né, baseado na opinião dos clientes. A gente tem sempre os dois lados da moeda, né? É bem restritivo, pensando pelo lado da indústria, realmente uma limitação, pode ser indevida, mas eu acredito que a gente precisa de um pouco mais de insumo para poder fazer esse debate de uma maneira mais precisa, mais correta. Só para fazer um comentário adicional ao que a doutora Sônia falou, eu, além de concordar 100%, a questão do artigo 32 me incomoda profundamente, porque eu fiz o parecer na época do INPI, sobre a interpretação do artigo 32, e aconteceu uma coisa que, em 35 anos de serviço público, eu nunca vi antes. Uma ação civil pública questionando o parecer, o juiz de primeira instância julga improcedente o pedido, dizendo que a interpretação que foi dada pela Procuradoria naquela ocasião estava correta, há uma apelação do Ministério Público e o INPI, no tribunal, reconhece a procedência do pedido. Eu nunca vi alguém que ganhou um processo da primeira instância chegue no tribunal e diga o seguinte, eu quero perder. Isso aí, para mim, foi um fato inusitado, para não dizer jamais visto antes. Mas, senão, não acrescentaria nada em relação à doutora Sônia. O meu único medo é, quando se fala muito do estado tecnológico do país, é que essa, com todo respeito à opinião da doutora Sônia, tem sido uma desculpa eterna para o Brasil não avançar. O Brasil sempre alega que os outros têm uma cultura diferente, que os outros estão mais avançados que os outros e que nós não estamos. Então, o Brasil é sempre o eterno país em desenvolvimento, fica sempre no gerúndio. E se nós olharmos um pouco os dados estatísticos, eu estou fazendo esse levantamento agora por conta de um trabalho para a Unirio, uma tese de titulação, o Brasil estava na frente da Coreia e da Espanha nos anos 60. Hoje em dia, a Coreia e a Espanha estão na frente do Brasil. A Coreia do Sul era considerado, tecnicamente, nos anos 50, um país subdesenvolvido. E olha aonde a Coreia do Sul chegou e onde nós estamos patinando. Por quê? A palavra-chave se chama políticas de educação. É verdade. Perfeita colocação. Nós ainda temos várias perguntas
Eu queria só fazer um comentário em cima de um outro comentário que eu li aqui no chat, a gente não vai ter tempo de ver todos. Algumas pessoas pediram, por exemplo, o link para o artigo, eu vi que a doutora Sônia já enviou. Alguns também pediram mais informações sobre as estatísticas apresentadas. A gente pode repassar aqui no chat os e-mails dos palestrantes e vocês podem entrar em contato. Mas tem aqui um comentário que eu achei muito interessante e não gostaria de que ele passasse em branco. Eu estou até procurando ele aqui novamente, mas se eu não achar, eu posso resumir. Da doutora Tatiana Silveira. Ela faz uma colocação aqui muito pertinente, porque ela lembra, né, que com a questão do programa de combate ao backlog, o que acaba acontecendo é que a sugestão é que seja adaptado o quadro ao de uma patente concedida, idealmente para que o exame avance mais rápido, ao aproveitar uma busca feita já no exterior. Então, isso acaba resultando na exclusão de algumas categorias de invenção, e aí ela diz aqui, achei o comentário, é natural que o depositante queira manter essas reivindicações excluídas no cumprimento em um pedido dividido paralelo. Então, o aumento nos últimos 3 anos, ele também pode ter esse fator como explicação. Eu achei assim, um comentário muito pertinente, não gostaria de deixar passar em branco, porque o INPI, em suas últimas apresentações, vem sugerindo que, devido ao aumento do número de pedidos divididos, que isso estaria sendo um fator complicador adicional para o combate ao backlog. Então, essa é uma explicação muito interessante, e eu até gostaria de adicionar uma coisa que passou ali, não passou despercebido para mim, na apresentação da doutora Sônia. Eu não cheguei a fazer aqui a conta percentual, mas ela citou brevemente, quando ela mostrou o gráfico de evolução de pedidos divididos no Brasil, há um aumento, é notório, a partir de 2010, tem picos em alguns anos, mas se a gente fizer essa relação entre o número de divididos e o número de pedidos depositados por ano no Brasil, é um percentual muito baixo, né? A gente pode considerar, e aí a gente fazendo a comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, que é o país que mais deposita pedidos divididos, é irrisório esse número, né? E aí, mesmo que a gente faça uma comparação em termos percentuais e não numérica, que não faria sentido, né? Então, eu queria, mais uma vez, agradecer aos nossos palestrantes. Foi muito interessante o debate. Eu acho que ainda temos um público bem expressivo. Já avançamos 2 minutos após o horário, e agradecer a todos que estiveram presentes. E, mais uma vez, agradecer também aos meus colegas, né? Foi muito interessante fazer esse primeiro evento com eles, né? É um grupo novo. Eu estava em outra comissão no passado, então está sendo muito gratificante dividir essa coordenação com a Priscila e com o Bernardo. A gente tem uma sintonia muito boa. E é isso. As perguntas adicionais, se vocês puderem, por favor, passar aos palestrantes, eles vão ficar felizes em responder por e-mail, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. Bom dia. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir.
Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!